Fala galera, tudo bem? Hoje é dia 24 de janeiro de 2021, são exatamente 7 horas e 50 minutos da manhã e hoje é um domingo. Por que eu tô aqui a essa hora da manhã com os cabelos ainda molhados para vir falar com vocês? Porque quando a gente organiza uma rotina, a gente consegue abrir espaço da mente para receber as intuições. Do que eu tô falando? Eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal falando sobre rotina, tá? Se você não assistiu, volta lá, assiste aquele vídeo e esse aqui vai complementar aquele lá legalzão. Por que eu vim aqui falar agora, essa hora da manhã, sobre rotina, tá? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, compartilharem ainda a questão da falta de tempo, né? Lamentavelmente a gente está numa pandemia, né? Infelizmente, muitas pessoas foram atingidas, muitas pessoas perderam pessoas importantes, isso é muito triste, né? É sim, é uma fatalidade, é uma perda, é uma coisa triste. Então, assim, meus sentimentos mais sinceros, profundos, para cada um e cada uma que eventualmente esteja assistindo e que tenha tido perdas, né, na sua vida em decorrência da pandemia. Mas por que eu tô tocando nesse assunto? Porque antigamente se trabalhava fora muito e os nossos projetos, as nossas vidas, os nossos sonhos, as nossas coisas ficavam sempre para segundo plano. E sempre a desculpa era a falta de tempo. Ah, se eu trabalhasse menos. Ah, se eu conseguisse trabalhar só de manhã. Ah, se meu horário fosse de tal maneira. Tudo isso seria diferente. Aí veio uma pandemia. Muita gente foi para o teletrabalho. Muita gente foi para o home office. Muita gente. E curiosamente, a gente continua ouvindo, se não das mesmas, de outras da qual a gente não tinha contato ainda, as mesmas desculpas. Olha que curioso, né? Então, que desculpas são essas? Então eu vim aqui, né, comentar, conversar com vocês, porque eu tenho ouvido muito assim, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer e não dá tempo, eu tenho pouco tempo para fazer muita coisa. E aí eu ando perguntando para as pessoas assim, mas você não faz uma lista? Aí as pessoas sempre me respondem, faço sim. E eu paro e penso, eu falei, nossa, mas se ela faz uma lista, como é que não consegue dar conta? É esquisito, né? Uma coisa é aquilo ser trabalhoso e demandar um tempo para que ele seja executado. Outra coisa é a gente não conseguir colocar prioridades. E eu falo a gente porque eu sempre me incluo nessa. Porque para eu chegar aqui, a maneira e falar desta maneira, é porque eu também tinha as mesmas percepções. Era só fazer uma lista e bora cair no mundo. E as coisas ficavam truncadas, elas ficavam atravessadas, elas ficavam incompletas. E eu não compreendia por quê, exatamente porque também acontecia a mesma coisa, certo? E aí eu me lembro de uma história, né, que logo que começou a pandemia, eu também fiquei bastante inadequada àquilo tudo, né? Como assim? Como assim, né? Nunca tinha vivido uma experiência, todos nós nunca vivemos uma experiência nesse sentido, né? E logo no começo eu fiquei meio que, e agora para onde eu vou, para onde eu volto, né? Mas eu consegui acalmar e aquietar e perceber que eu precisava criar uma rotina. E aí eu tenho até um amigo muito querido que sempre, né, eu sempre brincava com ele, né, no começo da pandemia eu ficava lá acordada, conversando no WhatsApp até 1h30, 2 horas da manhã com ele, e de repente eu mudei isso, né, então eu estabeleci o meu teto, porque eu também já falei isso logo nas primeiras lives, né, as suas redes sociais, quem controla, você ou os outros? Porque a gente tem mania, né, de falar assim, olha, avisa todo mundo. Agora eu só uso a rede social de tal hora a tal hora. Mas peraí, quem é o policial disso tudo? É você ou outro?
Aí você quer que o outro, de alguma maneira, chame a sua atenção, né? Porque você deixou claro para ele que o uso da sua rede social, para ele, como se ele fosse um fiscal. E a priori pode parecer assim, Estefânia, nada a ver. Mas consulta lá o fundo das suas emoções. E lembre-se que as emoções, elas são inconscientes, tá? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, é necessário algum tipo de confronto para que essa sua emoção venha à tona. Daí a função importante das terapias, percebe? Então, aí eu estabeleci o meu horário, né? E aí eu me despedi dele às 11 horas da noite. E ele ainda brincou, nossa, vai dormir já? Eu falei, eu vou dormir porque eu vou começar a acordar mais cedo. E ele brincou, pra quê? Eu falei, porque eu preciso aproveitar o meu dia. E aí a gente brinca muito com isso, né? Com essa história, com essa frase, e porque precisa ter bom humor mesmo para as coisas, né? E com isso eu comecei a estabelecer a minha rotina, o meu planejamento, que não é uma lista, gente. Aí que tá a grande graça de tudo isso, não é uma lista. É necessário meios, ferramentas e mecanismos. É necessário que você se debruce sobre esta demanda de rotina e de trabalho seu ou sua. É necessário que você olhe e estabeleça prioridades, para que você consiga dar conta de tudo que você precisa fazer do seu universo de trabalho, do seu universo pessoal, porque confundimos a coisa. Quando vimos, a gente está misturando as coisas. E quando a gente mistura demais, a gente, ao invés de cuidar do trabalho ou do pessoal, a gente procrastina. Todos nós fazemos isso. Como eu disse, me incluo nessa. Então é necessário que estabeleça prioridades, é necessário que você não só faça uma lista. Eu também já falei sobre isso em uma das lives. Se não me engano, essa eu falei no dia 1º de outubro, se não me engano. E aí, então você pode voltar lá na live do dia 1º de outubro, aproveitando que ainda está no canal, e assista sobre essa questão de estabelecer rotinas, de fazer o planejamento, tá bom? Então eu precisava vir domingo, porque até no domingo eu tenho a minha rotina. Então, já muito cedo, já tomei o meu banho e já tô pronta para cuidar do meu planejamento da próxima semana e ao mesmo tempo de cuidar da minha vida pessoal, de cuidar dos meus momentos de deleite, percebe? Senão a gente não consegue viver e conviver conosco. E se a gente não vive e não convive conosco, jamais a gente consegue conviver com os nossos projetos, com as pessoas que amamos e com as pessoas que vão ser parceiros importantes para os nossos projetos. Percebe? Do que eu tô falando, Estefânia? Eu tô falando sobre aturar-se, sobre olhar-se para si, para que depois você olhe para o seu trabalho e olhe para a sua vida, tá bom? E por que eu falei esse vídeo logo cedo? Como eu disse, tenho as minhas rotinas. E como eu disse, quando a gente consegue estabelecer as nossas rotinas, a gente esvazia as nossas mentes e consegue intuir, consegue perceber aquilo que faz sentido pra gente. Então, no momento do banho, eu conectei a minha intuição, que isso é muito importante. É aquela vozinha que tem dentro da sua cabeça que te auxilia, né? E só que a gente tem duas, a que te auxilia e a que te boicota. Então é importante olhar as duas, né? E eu tive muita vontade, falei assim, vou contar isso para as pessoas, tá bom? Então, qual é a palavra que a gente fica no nosso momento de bate-papo de hoje? Lista não, é planejamento. Não é uma lista, são prioridades. Não é uma lista, é organização mental. Não é uma lista. Nós já falamos disso. Beijo grande no coração de todos vocês e volta, assiste o momento bate-papo que eu falei sobre rotina e volta na live, acho que do dia 1º de outubro e veja que nós falamos sobre planejamento. Um grande abraço, um excelente domingo e eu já vou aqui, ó, pegar o meu planejamento da semana para eu aproveitar o meu domingo. Um grande beijo no coração de todos e todas e todes.